Emanuele Vitória. Presente. Maria Elisa Lucas. Presente. O Nascituro. Presente. Edmilson José Pessoa. Presente. Claudemir Santos. Presente. 19 mudas de árvores foram plantadas em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, no dia 5 de novembro de 2024. Esse ato simbólico representou as 19 vidas interrompidas pelo rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pelas empresas Vale e BHP. Essa, que é considerada a maior tragédia socioambiental do país, deixou um saldo de devastação. No dia 5 de novembro de 2015, por volta das 4 da tarde, a barragem de Fundão se rompeu, despejando aproximadamente 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. Além de provocar as 19 mortes, esse mar de lama deixou 250 pessoas feridas, devastou Bento Rodrigues e também atingiu outras comunidades, como Paracatu de Baixo e Gesteira. A avalanche ainda contaminou o Rio Doce e seus afluentes e percorreu 663 quilômetros até chegar ao litoral do Espírito Santo. Nesse percurso, milhares de pessoas de 49 municípios foram impactadas. Nenhum réu foi punido criminalmente pelo desastre socioambiental. E com o intuito de chamar a atenção da sociedade sobre a importância da memória, do respeito pelos territórios e pelo direito de reparação integral, a Caritas Regional Minas Gerais e a Comissão de Atingidos e Atingidas pela Barragem de Fundão, com apoio de outros parceiros, prepararam uma programação que aborda o tema Mariana, 9 anos, como contar o tempo que não volta. E no dia que marcou a data do rompimento da barragem, Bento Rodrigues recebeu um ato em memória das pessoas que perderam a vida em decorrência da tragédia. O ato aqui hoje é de resistência e daqui a pouco faz uma década, 10 anos, não são 10 dias nem 10 meses. E aí, sem decisões favoráveis para as pessoas, porque elas querem manter esse local para eles, por mais que tenham passado uma lama, tenha tido um crime, é sagrado pisar aqui, colher a fruta, ter lembranças de como era esse local, é muito bonito para eles. Então, para mim a palavra de hoje, nesse ato, é resistência e resiliência. Esse ato representa tudo, não esquecimento, né? Porque se a gente não fizer o que a gente faz todos os anos, a gente fica mais esquecido ainda. E caindo no esquecimento, a gente termina de perder o nosso lugar, que é super de interesse das empresas. Gritar é também falar que isso não pode repetir, é pedir que as autoridades, tanto o governo que tem o papel de fiscalizar, e quanto o Ministério Público e o Judiciário que tem o papel de fiscalizar e de punir esses crimes, né? É um absurdo que 9 anos depois ninguém foi criminalizado, né? Nós falamos de reparação, mas a criminalização por que aconteceu hoje, até hoje não foi feito, né? O julgamento não foi feito. Não é uma data festiva, não é uma data de comemoração, mas de reforço da luta pela reparação dos danos causados, danos socioambientais causados pelo rompimento da barragem de Fundão. O Ministério Público, ao longo desses 9 anos, ajuizou diversas ações judiciais para a reparação do dano, seja dos diversos aspectos relacionados à obrigação de fazer os reassentamentos das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, questões relacionadas à alimentação de animais, aos cuidados de animais, questões de abastecimento de água. O ato em Bento Rodrigues também questionou a possível repetição de danos diante do projeto de retomada a longo prazo da mineradora Samarco. Que a gente também consiga garantir a não repetição de crimes. Então a gente veio hoje denunciar o projeto longo prazo da Samarco, Vale BHP, aqui que pretende colocar pilhas de rejeito estéril de mais de 200 metros de altura, nos mesmos territórios atingidos, Bento Rodrigues e Camargos. Então é um empreendimento que está em processo de licenciamento e que a gente precisa fortalecer a comunidade para que esse território continue pertencente às comunidades atingidas. O projeto a longo prazo é simplesmente nos matar novamente, né? Eles vão construir uma pilha enorme, da qual da Praça Minas Gerais você vai poder ver, vai prejudicar em poeira, vai prejudicar em tudo, até na visão, de lá de Mariana você vai conseguir ver. É muito triste. A
As professoras Flora e Monique coordenam o Conterra, um grupo de pesquisa e extensão da UFOP. O projeto atua desde 2015 em territórios atingidos e é um dos parceiros do evento que marca os 9 anos do rompimento da barragem de Fundão. A gente vem desde de 2000, do ano passado, com essa nova formação que a gente tem no grupo, desenvolvendo aí trabalhos, produtos e discussões junto aos atingidos, trabalhando diretamente com a Cáritas, a assessoria técnica da Cáritas, com a KBF, né, com a Comissão de Atingidos por Barragem, e a gente vem meio no tempo da luta, produzindo conhecimento, produzindo produtos para que eles possam estar mais preparados, né, com material técnico para essas lutas, essas conquistas e todo esse processo, né, ao longo desses 9 anos. A importância da Universidade Federal de Ouro Preto tá junto a esses processos, uma vez que é o território onde a gente mora, né? Então, onde a universidade está inserida, a gente entende que isso é fundamental para a universidade pública. As atividades do 5 de novembro, que tiveram início em Bento Rodrigues, prosseguiram ao longo do dia. Na sede, houve uma caminhada puxada pelo MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, além de intervenção e projeção visual nas praças Minas Gerais e Gomes Freire. Uma pauta debatida no evento e que é prioritária das pessoas atingidas pela barragem de Fundão é a reparação integral. Inclusive, houve a assinatura da repactuação do Acordo de Mariana no dia 25 de outubro. O documento foi homologado em 6 de novembro pelo Supremo Tribunal Federal. 170 bilhões colocados em mesa, 100 bilhões de dinheiro novo, 32 para obrigações de fazer. E isso, especificamente para o anexo de Mariana, traz uma perspectiva, que esse é um ponto que a gente não tinha nas ações judiciais, uma perspectiva de fim, de um desfecho. Esse acordo não teve a participação popular. Isso é uma crítica que vem apresentada, é uma crítica que tem que ser absolutamente respeitada, mas ao menos ela traz uma perspectiva de prazos para a conclusão dos reassentamentos, de valores para a indenização e de questões relacionadas à proteção do território que a gente está aqui hoje, né? Então, esse anexo de Mariana, ele vai tratar, por exemplo, da questão do tombamento municipal. Foi uma reivindicação tratada no COMPAD de realizar a proteção do patrimônio histórico-cultural do território sem realizar a permuta com as empresas mineradoras responsáveis pelo rompimento Samarco e as suas controladoras. Esse território continuará sempre como propriedade do povo de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, no outro território, e os projetos serão apresentados aqui, serão com a participação popular. Embora tenha havido essa articulação dos governos federal, de Minas e do Espírito Santo, com a participação de instituições de justiça e as mineradoras para a repactuação, que deve durar 20 anos, os atingidos pela barragem de Fundão criticam o acordo. A gente vê que foi uma decisão tomada por pessoas que não têm convívio nenhum na comunidade e ao menos pisou na comunidade para saber. Eu acho que para decidir algo pela vida das pessoas, eles tinham que pelo menos ter a participação das pessoas ou até mesmo vir ver, passar uma semana para ver como que é a realidade de uma terra atingida pela lama e com tanto sofrimento e com tanta batalha para conseguir ter um mínimo de coisas que a gente consegue ter até hoje. Não teve participação nenhuma nossa e tudo que a gente está entendendo, a gente está começando a tentar entender esse acordo assinado, ele não nos acrescenta em nada, só nos tira um pouquinho de direito que a gente estava tendo. Para os atingidos foi muito ruim, porque não foram ouvidos, né? Então, o que está no acordo é muito melhor para os governos do que para os atingidos. Aqui em Mariana, por exemplo, é muito complicado, porque os territórios de Bento e Paracatu, eles foram tombados e os atingidos queriam usar eles, né? Para uso próprio, vai virar museu sem ouvir os atingidos, que não era esse o destino que os atingidos queriam. Aqui em Mariana, os reassentamentos agora têm prazos e se os prazos não forem cumpridos, os atingidos vão ter que receber recurso. Então o acordo está monetarizando o sofrimento das pessoas. Dentro do cenário que a gente tinha da perspectiva de êxito das ações coletivas do Ministério Público,
teve a compreensão de que era importante a participação do Ministério Público e também a participação popular, ela permanecerá na execução desse acordo. Tá? Então, haverá ali, por exemplo, um mecanismo de fiscalização da gestão desses recursos, uma governança, um órgão colegiado, instituições da justiça, de órgãos públicos, para monitorar de perto o cumprimento tanto das obrigações de pagar quanto das obrigações de fazer das empresas responsáveis da Samarco e das controladores e da Fundação Renova até o fim da sua existência. Né? Acho que o entendimento, acho que foi unânime nesse aspecto, foi de que a Fundação Renova não trouxe benefícios aos atingidos, então, portanto, a extinção dela nesse acordo com o período de transição, a liquidação de uma fundação, ela vai trazer maiores benefícios para a reparação do dano de forma integral. Como contar o tempo que não volta? Esse também é o tema de uma exposição que integra a programação do marco dos 9 anos do rompimento da barragem de Fundão. Ela está instalada no ICHS da UFOP, que fica em Mariana, e pode ser visitada até o dia 11 de novembro. Dividida entre as seções Memória, Religiosidade, Ser Atingido, Caminhos de Luta e Territórios Atingidos, a mostra convida o público à reflexão. Isso porque as imagens buscam tornar visíveis os lugares e os costumes que, embora transformados, ainda pulsam e resistem. E é por isso que os atingidos lutam não só por uma reparação justa e integral, mas também pela memória e pelo respeito aos territórios. Então a população é importante estar presente, prestando solidariedade e também gritando para que isso seja reparado, esse crime. Essas pessoas têm uma questão de violência, né, sobre o território, sobre os seus meios de produção, sobre a sua economia, sobre a sua saúde, sobre o seu direito, né, de existir. Eu optei por morar numa outra comunidade, não quis morar na cidade, amo a cidade, mas minha paixão é a roça. Eu moro num distrito, hoje em dia, de Mariana, e estou refazendo a minha vida lá, mas não perdendo as minhas raízes, as minhas essências, sabe? E por mais que eu esteja morando nesse outro distrito, eu ainda participo de muita coisa da comunidade de Paracatu. Eu vou morar no Novo Bento, mas eu vou viver aqui, que é aqui que eu vivo. O que a gente perdeu não foi dinheiro. A gente perdeu nossa vida, nosso pertencimento. Tudo que a gente viveu e tudo que a gente viveria e passaria para os nossos filhos. E isso não tem dinheiro que pague.